Fala, emancipado, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer uma dica super importante para responder a pergunta que é mais comum lá no meu Instagram, o @granapretaoficial, que é o seguinte: como conseguir fazer o dinheiro sobrar para poder investir? Eu sei que essa é uma dificuldade da maioria dos meus seguidores, por isso eu vim aqui hoje trazer uma dica muito preciosa para você que quer fazer o seu dinheiro sobrar e não tá conseguindo fazer ele sobrar para investir. É porque você tá fazendo do jeito errado e é mesmo? Com essa dica de hoje você vai conseguir, eu tenho certeza, ver o seu dinheiro sobrar para começar a investir. Então depois da vinheta a gente vai direto para a dica. Vem comigo! Bom, uma das maiores dificuldades das pessoas para fazer o dinheiro sobrar, primeiro, o custo de vida ele tá aumentando nesses últimos dias de pandemia, né? A gente vai no mercado, a gente tá vendo que o preço das coisas ele tá aumentando. E é por isso que antes mesmo da gente começar a se organizar o orçamento, organizar as finanças domésticas para ver o dinheiro sobrar, a gente precisa primeiro fazer o cálculo do nosso custo de vida. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não sabe fazer o seu cálculo do custo de vida, eu vou deixar um card aqui em cima chamando para o vídeo onde eu ensino a fazer esse cálculo de custo de vida. Mas o vídeo de hoje é sobre ensinar técnicas de organização para você conseguir fazer o seu dinheiro sobrar. Muito provavelmente, se você tem um custo de vida que está aí em menos de 70% da sua renda e ainda assim você não consegue fazer o seu dinheiro sobrar, é porque você está esperando o seu dinheiro sobrar no final do mês para poder investir. Esse é o tal do mula. E esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem nas finanças. Você não tem que esperar o seu dinheiro sobrar. Você precisa dar destino, carimbar todo o dinheiro que entra na sua conta e saber exatamente onde você vai aplicar cada dinheirinho que entra na sua conta. Saber exatamente o destino de cada nota, de cada moedinha que entra. E é por isso que a gente trabalha aqui com o orçamento de base zero. E eu vou te contar já já como é que funciona esse orçamento e como você pode aplicar esse orçamento na sua realidade financeira aí na sua casa. Mas antes disso, já vai deixando o seu like nesse vídeo, comenta aí também e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que esse conteúdo possa impactar cada vez mais pessoas e a gente possa crescer e levar esse conteúdo que é tão importante para o maior número de pessoas possíveis. E agora vamos direto para a dica. Se você já fez o seu cálculo do custo de vida, já fez o seu diagnóstico financeiro e conseguiu enxergar que você não está ganhando o suficiente para poder manter os seus custos básicos, esse vídeo não é para você. Eu não vou obrigar uma pessoa que não está conseguindo nem pagar o básico para sobreviver a poupar parte da sua renda todo mês, porque isso não é possível. Então, se você está nessa situação, se o seu custo de vida pega mais de 70% da sua renda, você precisa buscar ferramentas para poder otimizar a sua renda, seja fazendo mais dinheiro, fazendo renda extra. E aqui eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, ou você pode também reduzir os seus custos a partir de uma técnica super simples chamada técnica das canetas. E semana que vem vai ter vídeo aqui no canal ensinando como fazer essa técnica e como aplicar para você conseguir enxergar onde é que está a torneirinha de gastos abertas aí na sua casa. É mesmo, é? Então, para você identificar essa técnica das canetas, ela é super poderosa e você vai conseguir fazer apenas com o papel, a sua fatura do banco ou do cartão de crédito e algumas canetas, e eu vou te ensinar como é que faz isso. Então, se você está precisando ou poupar mais, reduzir gastos ou fazer renda extra para poder fechar o seu orçamento direitinho, pode pular esse vídeo, vai assistindo os outros vídeos no canal, vai começando a se organizar de lá. Mas se você tem o seu custo de vida com 60% ou 65% da sua renda,
significa que você deveria sim ter dinheiro sobrando no seu orçamento. E agora a gente vai te apresentar o orçamento de base zero, que vai te ajudar a se organizar para você ter esse dinheiro sobrando. Ou melhor, para você reservar o dinheiro do investimento assim que esse dinheiro entrar na sua conta. Bom, primeira coisa, o que é um orçamento de base zero? Primeiro, um orçamento de base zero é aquele que dá destino a todo o dinheiro que entra na sua conta. Você não vai separar as porcentagens de forma solta. Você vai saber exatamente para onde vai cada parte do seu salário. Dessa forma, assim que o dinheiro entra na sua conta, você já vai dividindo ele para cada setor aí do seu orçamento, sem precisar esperar você cumprir, pagar todas as contas e esperar o dinheiro sobrar. E ele funciona dessa forma, né? Para você equilibrar esse orçamento de base zero, você tem que priorizar o seu presente, mas também garantir o seu futuro, ou seja, você precisa equilibrar essas duas partes. Dessa forma, a gente divide esse orçamento em dois grandes polos, que é o 70-30. 70% da sua renda vai para cumprir os seus gastos presentes, onde 60% vai para o seu custo de vida básico e 10% vai para você gastar como quiser. E aí as pessoas me perguntam, eu posso comprar uma blusa, eu posso comprar um curso, eu posso comprar um item de consumo que eu quero muito. Sim, você pode comprar. Você não precisa deixar de comprar as coisas que você gosta porque você está se organizando financeiramente. Você pode e deve continuar comprando as coisas que você gosta. Até porque você vai conseguir sanar aquela sensação que você tem de eu trabalhei tanto, então eu mereço comprar isso pra mim. Claro, você merece, com certeza você tá certa, mas você precisa estabelecer limites para a quantidade de dinheiro que você pode gastar todo mês com aqueles itens que você quer gastar aí pra você mesma, pra poder se mimar. Se você quer comprar um item que não cabe apenas nesses 10%, você pode juntar os 10% desse mês com os 10% do próximo mês até conseguir acumular dinheiro suficiente para poder realizar o sonho que você quer realizar agora, seja uma pequena viagem no final de semana, seja sair com os amigos para beber, fazer uma festa. Então esses 10% é destinado para esses mimos que você precisa ter durante o mês na execução do seu orçamento. Toda a característica principal desse orçamento é que você vai estabelecer limites de gastos para cada setor da sua vida. Você tem que ter limite! E do outro lado, a gente tem os 30% que faltam para poder completar 100% da sua renda, que são os 30% que a gente vai destinar para os gastos de futuro. Porque você não deve viver pensando apenas no presente, pensando apenas em pagar contas. Eu sei que a situação é muito difícil, a gente está passando por uma crise econômica muito intensa e também por uma pandemia que agravou os efeitos dessa crise, mas é muito importante que, se você nesse momento conseguiu manter o seu emprego, está conseguindo manter a sua renda, é muito importante que você já comece a organizar o seu orçamento e comece a desenvolver uma poupança, a sua reserva de emergência, porque a gente não sabe como é que vai ser a situação econômica no futuro. A gente tem um futuro muito incerto economicamente e se você tem condição de começar a se organizar, comece agora e comece pelos seus 30%. E essa organização financeira, ela precisa começar o quanto antes, para que em momentos de maior dificuldade você já tenha aí uma gordurinha para queimar e para te proteger mesmo dessa vulnerabilidade econômica que fica tão grande e tão exposta em momentos de crise. Por isso, a gente destina pelo menos 30% do nosso orçamento para metas de futuro. E essas metas, para quem ainda não tem nenhuma dessas reservas construída, para quem está começando agora, tem que ser metas como reserva de emergência, a primeira meta. A segunda meta é você pagar as suas dívidas ou investir nos seus sonhos de médio prazo. E a terceira meta, e também muito importante no Brasil e em momentos como esse, é a reserva para a aposentadoria. Então, como são 30%, eu dividi em 3 parcelas de 10, 10, 10, 10. De forma que 10% você vai investir para a sua reserva de emergência,
10% você vai investir para suas metas de médio prazo ou para a quitação de dívidas. E como é que isso acontece? Isso acontece quando você vai negociar uma dívida de uma instituição financeira para a qual você está devendo, se você tomou um empréstimo ou pegou alguma linha de crédito ou está devendo para o cartão de crédito e precisa parcelar essa dívida, você vai parcelar de forma que a parcela caiba naqueles 10% da sua renda que é destinado para a quitação de dívidas. Dessa forma você consegue quitar as suas dívidas sem se enrolar, sem apertar muito o seu orçamento. E isso é muito importante porque se você atocha muito o seu orçamento, você vai acabar se embolando com as parcelas da dívida e não conseguindo quitar, o que acaba ocasionando uma quebra de contrato, o que é muito pior no caso dos juros, porque se você quebra um contrato firmado anteriormente para a quitação da dívida, você acaba lidando com aqueles juros sobre juros, né? E a sua dívida acaba virando uma bola de neve. A segunda meta é os seus planos de médio prazo, e aí para estabelecer esses planos você tem que ter metas muito claras, né? Você tem que formar metas claras e metas que estejam alinhadas com o seu propósito de vida. Não adianta você ter uma meta de comprar uma casa própria se você quer ser uma pessoa que vai viver viajando pelo mundo, porque essas duas metas elas não dão match, elas não se encontram. Se você quer viver viajando pelo mundo, ter uma casa própria pode te prender a uma moradia fixa, a qual não tem nada a ver com o seu estilo de vida nômade. Então é muito importante que a sua meta de médio prazo ela tenha relação direta com o seu estilo de vida, com aquilo que você quer viver no futuro. E a sua média de longuíssimo prazo precisa ser primeiro a reserva de aposentadoria. Por quê? Em momentos como hoje não adianta você ficar dependendo diretamente da previdência pública para poder se aposentar. Porque a gente viu aí na reforma da Previdência que vai ficar muito mais difícil para uma pessoa que está começando agora no mercado de trabalho, que ainda não teve carteira assinada, ter perspectiva de aposentadoria, principalmente se você é freelancer, se você é trabalhador autônomo ou se você é micro e pequeno empreendedor como eu. Então é muito importante que você já vá desenvolvendo essa reserva, destinando pelo menos 10% da sua renda para investimentos de longo prazo, para que você possa investir e acumular uma renda suficiente para te ajudar a custear, né, a sua aposentadoria, para você ser um velhinho que vive com qualidade de vida, ou uma velhinha também. Então essas 3 metas são super importantes. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito sobre reserva de emergência é qual o melhor título para criar uma reserva de emergência, para montar uma reserva de emergência, como dividir as parcelas para poder montar uma reserva de emergência, com qual valor você pode começar, e tudo isso eu respondi nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui, um vídeo ensinando como montar a sua reserva de emergência. Se você está nessa fase, é só clicar aqui e ir lá aprender como montar a sua reserva também. Mas se você já tem uma reserva de emergência e está querendo saber como diversificar os seus investimentos, isso é super bacana. Se você já tem essa reserva de emergência, então o primeiro degrau da sua autonomia financeira, da sua emancipação, ele já foi superado. Agora você vai precisar desenvolver outras metas para poder acelerar essas metas através do investimento e conseguir realizar os seus sonhos. Então você não vai precisar ter só uma meta de médio prazo, você já pode continuar poupando esses 10% que ia para sua reserva. Agora você poupa para os seus planos de curto prazo e continua investindo em títulos também de alta liquidez, como os títulos que eu indico no vídeo aqui da reserva de emergência, porque os títulos de alta liquidez são para planos de curto prazo, quando você vai precisar pegar o dinheiro, resgatar o dinheiro em pouco tempo. Então, esses planos de curto prazo podem ser uma viagem, um intercâmbio que você queira fazer, ou um curso que você queira fazer, enfim, são metas que você quer realizar em até 5 anos, tá bom? De médio prazo é de 5 anos até 7, e de longo prazo é a partir de 10 anos, ou seja, sua aposentadoria, a compra de um imóvel, a aquisição de um imóvel. Essa aquisição de um imóvel também, dependendo da sua situação e dependendo das suas metas, ela pode ser tanto um plano de longo prazo ou
ou de médio prazo, depende da sua idade, da sua situação familiar, de como você se encontra hoje, se você é casado ou casada, ou se você é solteiro, ou se você tem filhos ou não tem. Isso tudo depende muito da sua condição aí, do que você pretende para os próximos anos. O importante é que você saiba que os planos de curto prazo são de até 3 anos, médio prazo é até 7 anos e longo prazo é a partir de 10 anos. Os planos de médio prazo, por exemplo, podem ser tanto uma viagem como a aquisição de um imóvel, ou também a aquisição de um automóvel, trocar o seu carro ou comprar um carro. Então tudo isso pode se encaixar nesse planejamento onde você vai investir um pouquinho para cada uma das suas metas. E o que acontece? Porque a maioria das pessoas não consegue fazer o dinheiro sobrar. É porque elas ficam esperando sobrar para poder investir e muitas delas não têm metas claras do que elas precisam. Todo investimento ele está atrelado a metas. A gente não investe por esporte, a gente investe para poder acelerar o momento em que a gente vai realizar aquela meta, aquele sonho. De preferência você tira ali daquela conta que você usa normalmente, que é a conta do seu banco, onde você vai realizar pagamentos, saques e etc. Então você separa esse dinheiro das metas do futuro, tira logo da sua vista, faz uma conta num banco digital e deixa o dinheiro lá. E aí depois você vai estudar qual o melhor investimento a fazer com aquele dinheiro. Mas a primeira atitude é tirar o dinheiro do seu orçamento e viver com o resto. E aí você vai fazer os seus malabarismos, né, para poder o dinheiro caber em cada uma das suas categorias de gastos. Mas é muito importante, gente, que vocês desenvolvam criatividade na hora de fazer essa gestão. Por exemplo, se surgiu uma emergência e você ainda não tem uma reserva de emergência, você está começando a montar aquela reserva de emergência, a sua primeira atitude não deve ser tirar o dinheiro que você mal começou a investir. Você pode pensar em que forma você pode fazer. Será que tem como você fazer renda extra para poder quitar aquele débito, quitar aquela emergência que surgiu? Será que você pode eventualmente pedir ajuda de um parente ou de um amigo, que é uma pessoa que é de confiança, que não vai te cobrar juros no empréstimo, para poder quitar aquela emergência? Então o importante é que você comece a se acostumar a ter aquele dinheiro ali, tirar da sua vista e esquecer que o dinheiro está lá. Deixa ele lá descansando, rendendo, que no futuro com certeza vai ser muito gratificante quando você começar a realizar os seus sonhos a partir da sua organização financeira. Bom, gente, essa é a dica de hoje. Primeira coisa, dinheiro entrou, você já cria um boleto, já gera um boleto, já joga o dinheiro para sua conta digital, tira ele da sua vista e com certeza você vai conseguir se organizar dessa forma, porque é a forma que eu uso e que dá certo. É simplesmente você não esperar o dinheiro sobrar, é você tirar da sua frente e investir. Faz de conta que o seu investimento é como se fosse uma conta de água, de luz que você tem que pagar todo mês. Você gera aquele boleto e simplesmente paga, como se fosse uma obrigação, porque realmente deveria ser uma obrigação, porque é muito importante você ter essa reserva para poder se resguardar em momentos de crise. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas e que essas dicas tenham sido importantes para vocês. Eu espero que vocês apliquem e compartilhem essas dicas com a sua família, com seus amigos. E aí, comenta aqui embaixo também se ficou alguma dúvida, se você concorda com esse sistema, se você discorda, se você já testou, se funcionou para você ou se não funcionou. Eu prometo que eu vou trazer também outras dicas aqui ao longo do tempo. A gente está começando agora a gravar mais vídeos com frequência, né? Então eu quero estar alimentando esse canal com conteúdos que sejam importantes e que façam sentido para a vida de vocês. Então deixe seu comentário, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.